Então agora a gente vai falar sobre conceitos e representações de algoritmos. Bom, como eu frisei nas aulas passadas, a finalidade do computador é receber uma ordem, uma instrução, para ele poder manipular e fazer armazenamento de dados. Então, ele recebe esses dados através do dispositivo de entrada, seja teclado, mouse, ah, leitor de código de barras, tem vários dispositivos de entrada. Então, ele realiza operações com base nesses dados que ele recebeu, o processamento, os cálculos, e depois ele vai gerar uma resposta que vai ser expressa, vai ser exibida no dispositivo de saída, como monitor, impressora, dentre outros. E para mim desenvolver um algoritmo, eu posso seguir um conjunto de etapas, onde inicialmente é importante que eu conheça o problema. É o primeiro ponto. Antes de eu vir para o computador, eu tenho que entender o problema que eu quero resolver, quais são as variáveis envolvidas, né? O que eu vou ter de entrada, o que eu vou fornecer de informações desse problema, para depois ver o que vai ser processado, o que eu vou precisar fazer de cálculo e o que eu vou precisar exibir de respostas. Então, eu vou fazendo essa abstração, essa análise do problema que eu tenho em mãos, para ir já estruturando como eu vou fazer meu algoritmo. A segunda etapa é a construção em si do algoritmo, onde eu vou aplicar alguma ferramenta, como o fluxograma ou o português estruturado, para poder descrever esse problema e a sua solução. E, finalmente, na etapa 3, eu vou fazer a codificação. Eu vou transformar aquele algoritmo em um código a partir de uma linguagem de programação. Então, a gente pode seguir esse fluxo que faz com que a gente possa resolver e entender o problema de forma mais adequada. Alguns conceitos aqui de autores da área sobre algoritmo. O Knut ele falava que o algoritmo é um conjunto infinito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. O primeiro termo aqui que a gente destaca é esse conjunto finito de regras, porque a linguagem de programação, do próprio algoritmo, ele vai ter um conjunto limitado de verbetes. A gente vai ter um conjunto de palavras reservadas para poder estruturar nosso algoritmo. Então, ele tem esse conjunto finito de regras que eu vou utilizar. E a fim de resolver um tipo de problema específico, como eu falei anteriormente. Esse outro autor ele falava que o algoritmo é uma sequência ordenada. Então, a gente já também traz esse conceito de colocar ordem aqui na nossa resolução do problema, e não ambígua, ou 0 ou é 1, ou é verdadeiro ou é falso. São esses estados que eu trabalho aqui para poder fazer meu algoritmo, a fim de que eu chegue nessa solução de um dado problema. A gente tem que esse algoritmo ele não é a resolução de um problema em si. Eu acabei de falar que o algoritmo ele objetiva resolver um problema, mas, por outro lado, ele não é a solução desse problema definitiva. Se eu passo um problema para vocês e cada um tenta resolver de maneira individualmente, vão surgir mais de uma solução para o mesmo problema. Cada um vai utilizar uma abordagem, cada um vai utilizar uma lógica de programação diferente, uma lógica algorítmica diferente. Então, um problema ele pode ter várias soluções. O que é algoritmo? Ele é um dos caminhos, né? Existem vários caminhos para resolver um problema, a fim de chegar a uma solução satisfatória. A pergunta que eu tenho que fazer é resolver o problema, e aí a ideia é que, claro que resolva, mas a forma, não existe uma única solução. Podem existir várias soluções para esse problema. Outras características associadas ao algoritmo é que ele tem que ter fim. Então, eu especifico explicitamente qual é o início e qual é o fim do algoritmo. Ele não deve dar margem à dupla interpretação, aquilo que eu estava falando para vocês, né? A gente trabalha com estado de verdadeiro e falso, não tem meio termo. Ele tem que ter capacidade de receber dados de entrada do mundo exterior. A gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre esse processo de fazer abstração. O que é abstração? Eu pego elementos do mundo real e transformo em variáveis do nosso mundo computacional. Eu vou fazer essa conversão de elementos do mundo real para o mundo digital.
E ele pode gerar informações de saída para o mundo externo ao do ambiente do algoritmo. Tem que dar uma resposta, tem que dar um feedback para o usuário em relação àquilo que foi processado. A gente pode fazer várias analogias em relação a algoritmos que a gente já tem conhecimento e faz uso durante a nossa vida. Um exemplo de algoritmo é o manual. Vamos ver o manual de montar uma bicicleta. Ele vai ter lá os elementos de entrada, que são as peças, os parafusos, o quadro da bicicleta, os pneus, são os elementos de entrada. O processamento, eu vou fazer o encaixe desses elementos, eu vou apertar os parafusos e a saída seria a bicicleta montada. Outro exemplo aqui do ventilador, né? Eu tenho uma ordem para poder encaixar as peças para que o ventilador seja montado de forma satisfatória. A receita de bolo de algum prato que eu citei na aula passada, eu tenho um conjunto de ingredientes, eu tenho uma ordem para poder preparar esses ingredientes e montar o meu prato. E um guia, por exemplo, para preencher imposto de renda. Geralmente eles fazem esse guia e aí eu tenho um passo a passo de como preencher a minha declaração. Passo 1, faça isso, faça aquilo. Isso é uma espécie de algoritmo que a gente pode fazer analogia. Quanto à representação, eu tenho essas três principais formas de representar algoritmo. A descrição narrativa, onde, como o nome sugere, eu utilizo o português para descrever meu algoritmo. Primeiro faça isso, depois faça aquilo. Eu coloco o passo a passo de forma textual. Já o fluxograma é uma abordagem visual que utiliza símbolos gráficos na sua representação. E a terceira forma é a linguagem algorítmica, que a gente chama de pseudo-linguagem de programação. Ela funciona como uma linguagem de programação, tem elementos, tem características de linguagem de programação, mas geralmente o fim é mais didático. Essa é a primeira etapa para a gente poder entender como estruturar um algoritmo, para depois ir para a linguagem de programação de fato. Como exemplo, a gente vai utilizar aqui na disciplina português estruturado. Bom, então vamos fazer aqui um exercício para a gente poder fixar. Eu quero que vocês digitem no computador de vocês ou façam aí num papel um algoritmo que receba 2 números reais, calcule e imprima a média aritmética entre esses 2 valores. Lembre que eu falei para vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer é resolver o problema. Então imaginem aí como eu resolvo esse problema que está na tela. Qual é a sequência de passos necessários para poder resolver esse problema. Lembrem que aqui embaixo estou resolvendo o problema. Eu declarei as variáveis, ok. Mas nessa resolução eu ainda não disse qual é o tipo delas. Definir as variáveis N1 e N2 como do tipo real. Esse é o sinal de atribuição, tá? A média recebe, a gente pode ler dessa forma. É porque tem várias notações, tem algoritmos que usam dessa forma, tem algoritmo que utiliza 2 pontos igual, mas vamos deixar igual para não complicar muito. Então a média, ela recebe o quê? O resultado dessa operação que vem à frente do igual. Faltou o parênteses, era isso que eu estava esperando vocês falarem. Tá? Então N1 mais N2 divide por 2. Receber os valores. Receber os valores de N1 e N2. Beleza. Agora sim, eu recebi, eu posso fazer essa soma. Que senão, pessoal, ia dar erro. Vou somar N1 mais N2. Qual é o valor de N1 mais N2? Nada. Eu não tenho nada ainda. Eu não pedi nada, não tinha recebido nada ainda. Receber o valor de média. Faça um algoritmo que receba 2 números reais. Vocês fizeram aqui o algoritmo. Declarar as variáveis, eu gostei aqui que vocês já atentaram para esse ponto. Atentaram também pelo fato de elas serem números reais, então já especificaram aqui. O passo 1 e o passo 2, ele é bem relevante aqui do que vocês falaram do ponto de vista de raciocínio lógico. Então antes de eu receber, olha, apesar de receber vir aqui na frente, antes de eu receber vocês fizeram essa declaração da variável e definiram o tipo dela. Aí sim, no passo 3, vocês foram receber os valores.
Na prática, pessoal, quando eu falo recebo os valores, o que acontece? É uma janela que abre para o usuário digitar um valor, o cursor do mouse que fica piscando para você digitar o valor no console, no prompt de comando. Quando eu falo receber o valor, eu vou ter uma entrada do usuário, geralmente via teclado. Calcular o passo 4, é o nosso cálculo, é o nosso processamento. E imprima, exiba, vocês vão ver vários termos desse tipo, imprima, exiba, mostre, é justamente o passo 5. Que vai fazer o quê? Vai fazer com que nosso dispositivo de saída, geralmente monitor, exiba o resultado da minha operação. A gente resolveu aqui com 5 passos. Poderia ser resolvido em menos? Poderia. Vou declarar as variáveis N1 e N2 do tipo real. Certo? Eu poderia fazer uma descrição narrativa, textual. Solicite que alguém informe 2 números. Olha, aqui pode até melhorar, né? Solicite que alguém informe 2 números reais. Adicione esses 2 números e faça o cálculo da média aritmética e informe o resultado. É uma maneira de resolver, do ponto de vista lógico? É. Eu estou descrevendo como vai ser essa solução. E aí eu tenho que fazer essa verificação. Existem dúvidas? Eu acabei de verificar uma. Ali não falava que era número real. E aí eu vou pelo aquele caminho anterior que a gente fez de passos, né? Como eu informo os números? Eu adiciono algum outro número, no caso a gente adicionou, que foi média. Como eu calculo a média aritmética? A gente verificou algumas questões, como o média recebe o valor, o N1 mais N2, a somatória tem que ficar entre parênteses. E o informar o resultado também a gente colocou como um dos passos. Então a descrição narrativa, no geral, ela é muito pobre, porque eu tenho que ter capacidade de expressar em texto todo a solução, sem deixar dúvida. E aí ela deixa muita dúvida quanto a essa representação, a descrição narrativa. Ela não é muito utilizada. E aí a gente chega no fluxograma, que é uma outra forma de representar. Essa descrição narrativa, ela pode ser texto corrido, ou pode ser em tópicos, como a gente fez, mas de qualquer forma é texto. A gente não consegue ser tão expressivo quanto visualmente. E aí nisso a gente chega aqui no fluxograma, que é um conjunto de elementos que eu utilizo, de notações, elementos gráficos, para poder representar a solução desse problema de forma algorítmica. Então, a primeira coisa que a gente verifica aqui é aquele conceito que a gente viu no início da aula. Todo algoritmo ele tem o início e o fim. E eu tenho que deixar isso explícito no meu algoritmo. Qual é o início e qual é o fim? Por quê? Tudo que for depois do início vai ser executado, vai ser processado. E chegou no fim, eu não tenho mais nenhum processamento. Encerrou a execução. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode observar aqui, procurando aqui uma água. A primeira coisa que a gente pode observar é que o elemento, a notação, o elemento gráfico de início e fim, eles são semelhantes. Ou seja, toda vez que for representar o início e o fim do algoritmo, eu utilizo esse retângulo com os cantos arredondados. Esse retângulo aqui com os cantos em paralelo, né, com inclinação, eles representam o que, pessoal? Considerando que a gente resolveu agora há pouco o problema, a entrada de dados, exatamente. O que eu tenho que receber do usuário para poder calcular, para resolver esse problema? É o valor de N1 e N2. E logo em seguida, eu tenho aqui nesse retângulo processamento, cálculo. Esse retângulo com a parte de baixo curvada, a saída de dados. Tá? E aí o fim. Então percebo que ficou bem mais simples de visualizar a solução. Por outro lado, a gente tem algumas questões aqui do fluxograma. A gente não representa o tipo, isso fica abstraído. Esse primeiro símbolo
é utilizado para indicar o início e o fim do algoritmo, aí ok. A seta, ela indica o sentido do fluxo de dados, então daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá, eu sigo essa sequência. Geralmente também pode ter aqui a ponta da seta, né, para melhorar o entendimento. Então ela vai fazer a conexão entre símbolos ou blocos. Já esse retângulo, ele indica cálculos e atribuição de valores. Esse outro símbolo aqui, ele representa a entrada de dados. Se eu for gerar um arquivo, o arquivo é uma saída de dados, uma forma de fazer saída de dados. E eu tenho esse losango aqui, que ele vai indicar que deve ser tomada a decisão. Se a nota do aluno for maior que 5, maior ou igual a 5, aprovado. Então, quando eu tenho esse losango, eu tenho tomada de decisão. Eu posso apontar por desvios, eu posso ir por um lado ou pelo outro. Outra representação é a linguagem algorítmica, um pouco parecido com aquilo que a gente estava fazendo, tá? Só que eu tenho uma estrutura bem mais amarrada. Antes de definir aqui o início, eu preciso definir o nome do algoritmo. Então, o nome do algoritmo, ele vem logo após a palavra reservada ao algoritmo. O que significa a palavra reservada? Significa que eu não posso utilizar esse termo algoritmo em nenhuma parte do meu programa. Por quê? Ele já está especificado para dizer que o que vier à frente dele vai ser o nome do algoritmo. Nesse exemplo aqui é calcula média, tá? Calcula underline média. Poderia ser só média, é o nome aqui. E logo abaixo, a gente tem a declaração das variáveis. Ele declarou N1, N2 e M, 2 pontos, para definir o tipo, que é real. E aí, aqui eu tenho um início, onde coloca assim, escreva, digite nota 1 e nota 2. Quando vocês verem escreva, significa o quê? Que vai ser mostrado algo na tela. Então, essa mensagem, digite nota 1 e 2, vai estar sendo apresentado para o usuário na tela. E aí o usuário vai lá e vai fazer a entrada de dados, vai digitar um valor para nota 1 e para nota 2. À medida que o usuário digitar, a gente vai ler esse N1 e N2. O que é ler N1 e N2? É pegar o valor que o usuário digitou e alocar em memória. Isso é feito de maneira abstrata para a gente. Isso acontece internamente aqui no nosso computador. Mas só para vocês saberem, quando o usuário digita um número e dá Enter, o que acontece por baixo? A gente faz essa leitura e o valor é armazenado em memória. Depois eu pego M, que vai receber esse valor N1 mais N2 dividido por 2, e vou escrever novamente na tela, média igual, tá entre aspas porque é texto, tá pessoal? É texto, é string, vírgula, o valor M. A vírgula vai separar o quê? O texto de um valor, que no caso dessa variável M. Isso daqui é um exemplo de português estruturado. Tem várias versões, a gente vai utilizar a versão do Visual G. Não se preocupem que isso aqui vai ser o tema da outra aula. A gente vai parar em fluxograma por hoje, para não ficar complicado. A gente vai um passo de cada vez. Mas é só para vocês terem uma prévia de como a gente vai trabalhar a segunda atividade. Então, só para elucidar mais uma vez. Atividade 1, vocês vão fazer fluxograma. E na atividade 2, vocês vão pegar as mesmas questões que vocês resolveram com fluxograma e vão transformar em algoritmo. E aqui é um print dessa questão resolvida em Visual G, Visualg. Algoritmo. Percebam que todas essas palavras que estão sublinhadas ou destacadas de alguma forma, essas são palavras reservadas. Eu não posso utilizá-las para nomear variáveis. Então, algoritmo, pode perguntar. Essas cores, elas são do próprio Visual G. Não é a gente que vai colocar essas cores. A partir do momento que eu vou digitando, ela já vai destacando
e tem um significado, cada cor dessa. Então, algoritmo, o que significa isso? Significa que se espera que logo à frente desse nome venha o nome do algoritmo. Então, eu coloquei aqui, olha, entre aspas, o nome desse algoritmo é soma números. Logo abaixo eu tenho o termo var. Var de quê? De variável. Então, o que vier abaixo tem que ser as variáveis. N1, N2 e soma. Separo por vírgula, tá? As variáveis. 2 pontos. Qual vai ser o tipo dela? Inteiro. Inteiro está destacado porque é um tipo de dado. Pode ser inteiro, pode ser real, pode ser lógico, né? Que é verdadeiro ou falso. Pode ser texto. Então, significa que eu não posso dar o nome para uma variável de inteiro, por exemplo. Então, vamos lá. N1, N2 e soma do tipo inteiro. E aqui vem o início. Barra, barra é comentário. Ou seja, o que eu colocar aqui vai ficar na forma de texto, só para eu poder visualizar um comentário adicional. Escreva aquilo que eu falei, tudo que aparecer entre parênteses aqui no escreva vai ser exibido na tela para o usuário. Digite 2 números e o usuário vai digitar N1 e N2. Por que tem esse L? É uma quebra de linha. Então o usuário vai digitar isso abaixo dessa linha, digite 2 números. Depois eu pego essa soma e vou atribuir essa variável soma N1 mais N2. E vou escrever, a soma é igual a, vírgula, o valor que tiver armazenado na variável soma. Eu tenho 3 formas principais de representar algoritmos: descrição narrativa, fluxograma e linguagem algorítmica. Qual é a vantagem da descrição narrativa? Qualquer pessoa consegue resolver, aquilo que a gente estava conversando um pouco ontem. Até sem o computador consigo resolver. Vou escrever aqui meu algoritmo. Qual é a desvantagem? Ele é impreciso, fica difícil eu fazer a validação se ele está certo, se ele está errado. Por isso também tem baixa confiabilidade. Em algumas situações a pessoa pode escrever muito. Eu quero que esteja certo, e escreve um texto gigante para resolver um problema que às vezes é bem simples de resolver. Já o fluxograma, qual é a vantagem? A figura, o visual, ele diz muito mais que palavras, e o visual é um padrão mundial. Não importa se a pessoa sabe ler português ou inglês, se eu utilizar essa notação do fluxograma, a gente consegue fazer com que uma ampla quantidade de pessoas entendam, independente do dialeto, porque é visual. A desvantagem é que tem pouca atenção aos dados quanto à descrição. Lembrando do exemplo lá que eu mostrei, a gente não tem aqui dizendo que o tipo é real, então tem essa desvantagem. E fica difícil representar um algoritmo muito extenso, vai crescendo e aí pode ficar uma coisa muito gigante e aí ter quebra de página, a figura quebrar de uma página para outra, aí fica mais difícil de eu poder representar. Já o algoritmo, a linguagem algorítmica, ela usa o português como base e também a gente pode definir quais e como os dados vão ser estruturados. Como desvantagem, existe que a pessoa tem uma linguagem, o domínio de uma linguagem não real para trabalhar, né, o português estruturado, e não tem um padrão. Vocês viram aqui, olha, que eu mostrei essa representação e logo em seguida eu mostrei essa outra. Ambas são português estruturado, mas elas têm bastante diferença. Aqui eu tenho que colocar o parênteses depois do escreva. Aqui eu coloco só um espaço para receber. Aqui eu tenho que colocar esse menor que seta. Então não tem um padrão para português estruturado. O ensinamento foi aquilo que a gente fez. A gente resolveu um problema com 5 passos. Depois a gente analisou um pouquinho mais e conseguiu resolver de maneira mais enxuta, com 4 ou até 3 passos. Então, o algoritmo ele é considerado completo se os comandos forem de entendimento de quem for usar ele, de quem for executar ele. Então, se a pessoa a quem for destinado o algoritmo não tiver entendimento do comando, a gente tem que fazer de maneira mais detalhada ou de maneira mais enxuta, dependendo do grau de refinamento que eu procuro no meu problema.
Vamos pegar aqui como exemplo o algoritmo de trocar lâmpada queimada. Eu posso fazer um algoritmo bem simples, remova a lâmpada, coloca a lâmpada nova. Isso resolve o problema, pessoal? Resolve, depende do destinatário. Eu pego um eletricista, nem precisa ser eletricista, né? Qualquer pessoa da casa que troque lâmpada de maneira recorrente, tranquilo, vou tirar a lâmpada queimada e vou colocar a lâmpada nova. Porque o exemplo é bem simples, mas vamos supor que a pessoa não fosse especialista, nunca trocou a lâmpada na vida, uma criança. Então, vamos pegar aqui, a gente pode pegar um algoritmo que pode ser resolvido com 2 passos, mas também poderia ser resolvido com 7 passos. Coloque a escada embaixo da lâmpada, pegue a lâmpada nova, suba a escada, e gire a lâmpada, posicione a lâmpada nova no soquete, e aí gire a lâmpada até no sentido horário. E depois, desce da escada, poderia até o passo 8, que é para poder fazer o teste, ligar a lâmpada para ver se o resultado foi correto. Depende de para quem eu vou fazer o algoritmo. A gente pode resolver o problema dividindo ele em subproblemas, que foi que a gente fez aquela ideia de passo ali anteriormente. Então, se tiver muito complexo de resolver, pessoal, essa é a dica. Se tiver muito difícil você resolver uma questão, quebrem ela em várias partes. Coloquem mais passos intermediários, que aí fica melhor a gente poder analisar e entender o problema. E aí a equipe vai finalizar o algoritmo quando ela achar que ela tem passo suficiente para ser executado de forma adequada. Agora, é claro, quando a gente chega lá na linguagem de programação, a gente tem que ter preocupações bem maiores, né, com a sintaxe da linguagem, aqueles termos reservados para a gente poder utilizar. Porque vai ser aquela linguagem que vai ser convertida para a linguagem de máquina, então a gente tem que deixar tudo bem claro para que se chegue às conclusões. E concluindo, só aqui umas dicas. Como é que a gente aprende algoritmo? Eu sugiro fortemente, tá, pessoal, que vocês não copiem essas resoluções, né? Questão 1 pede para poder somar 2 números aqui. Eu vou buscar ali na internet fluxograma que some 2 números reais. Porque não é papo de professor não, para vocês não copiarem. Mas aqui vocês não vão aprender, de fato. E aí vocês vão ficar sempre nesse momento de não saber algoritmo. Então a gente aprende construindo algoritmo de fato, quebrando a cabeça, porque você vai desenvolvendo raciocínio lógico, você vai criando seus padrões, as suas soluções. Também a gente não aprende tanto estudando algoritmos prontos. A gente aprende mais testando algoritmo, colocando para rodar, aí vai dar erro. Aquela validação que eu fiz. Percebam que naquela questão, a gente não só escreveu os passos, depois a gente foi um por um, verificando se de fato eles resolviam o problema. Eu poderia simplesmente ter feito os passos e já avançado, mas eu tenho que fazer os testes, testar linha por linha para ver se de fato está atendendo o meu enunciado. A atividade 1 vai consistir em quê? Nessa lista aqui de exercícios, que eu vou disponibilizar para vocês agora, que tem 20 questões. Vocês vão formar a equipe de 5 pessoas e vão escolher 5 questões dessa lista de exercício para resolver na forma de fluxograma. Terminou o fluxograma, coloca no documento do Word com a identificação da equipe das questões que foram escolhidas, a questão 3, 7, 8 e 9, e envie para o meu e-mail csp@ufpa.br. A entrega, pessoal, vai ser até o sábado, tá? O sábado 5/12 até às 21, né, que é o final da nossa aula.